Olá, tudo bem? Chegamos em mais uma questão da nossa jornada 90 dias, 90 questões para o Enem 2020. Temos aqui uma questão do Enem PPL de 2019 e essa questão pode ser resolvida primariamente como se fosse uma progressão aritmética, mas também pode ser resolvida pela leitura de uma função de primeiro grau. Dá uma olhada comigo aqui. O enunciado vai nos contar que em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados que nós vemos aqui. Em 1980, nós tínhamos 137 médicos. Em 1985, eu queria chamar sua atenção para uma coisa que é 80 nos dá um valor específico. Aí a gente tem 81, 82, 83, 84, 85. Então, olha comigo, eu tenho aqui, ó, 80 e daqui para cá a gente vai ter o quê? Mais 5 anos. Muito bem. Aí dá uma olhada comigo, nós temos aqui, ó, olha só, nós temos aqui 1985 e de 85 eu vou até 95. Conta comigo. A gente tem o quê? 85 tá lá. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Então, nós temos aqui, olha comigo, mais 10 anos nessa história. E aí eu queria que você percebesse um detalhe importante que é, quando a gente avança de 137 para 162, você vai me dizer que o incremento aqui foi de 25 médicos a mais. Então, eu tenho 5 anos, eu tenho 25 médicos nesses 5 anos. De 162 para 212, a gente tem 10 anos. E nesses 10 anos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 50 médicos adicionados lá nesse quadro. E isso gradativamente vai sendo trabalhado aqui. Professor, de 1995 para 2010, a gente vai ter o quê? 95 já foi. 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Daqui para cá, ó, a gente tem mais... daqui para cá a gente tem mais 15 anos. Então, nós temos aqui mais 15 anos à frente e o número de médicos nesse intervalo aumenta de 212 para 87, que vai no 287, que vai nos dar exatamente mais 75 médicos. Só que o que você tem que perceber é que os intervalos de tempo aqui não são todos homogêneos, mas dá para perceber uma coisa importante que é, vamos pensar em o quê? Em uma progressão aritmética. Se a gente pensar numa progressão aritmética, isso daqui é o A1. Ah, professor, e se aquilo ali é o A1, isso daqui, ó, 5 anos depois do A1, a gente tem o A6. Então, olha comigo, você pode me dizer que o A6, e você está percebendo que a quantidade de anos que aumenta, ó, em 5 anos aumentam 25 médicos, dá 5 médicos por ano. Em 10 anos aumentam 50 médicos, dá 5 médicos por ano. Em 15 anos aumentam 75 médicos, vai nos dar o quê? 5 médicos por ano. Ou o A6 nessa história é igual a 162, o A1 nessa história é igual a 137. E se eu pensar na fórmula do termo geral, lembra comigo? A N é igual a 1 mais N menos 1. Tudo isso vezes a razão. Você vai me dizer que o A6 é igual a 1 mais 5 vezes a razão, ou 162 é igual a 137 mais 5R, o que vai nos dar exatamente o quê? 5 igual a 5R, o que vai nos dar R igual a 5. Então, a razão é 5. Legal. Mas o que eu quero é o seguinte. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se esses dados. A gente analisou a tabela, mas ele já dizia o seguinte, tendo em vista tendo em vista a crescente demanda por atendimento do médico na rede pública de saúde, pretende-se promover a expansão ao longo do prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de um crescimento linear
E quando a gente fala de crescimento linear, eu estou falando de uma função de primeiro grau ou de uma PA. Então, nós sabíamos que respeitar o crescimento linear é trabalhar com uma função de primeiro grau ou com uma PA. Se a gente vai perceber essa ideia, dá uma olhada comigo. Pensa só, eu quero saber qual é a previsão do número de médicos no município para o ano de 2040. Pessoal, 2040 são quantos anos à frente de 1980? Professor, são 60 anos para frente do 1980, desculpa. Então, se o A1 é 1980, o 2040 vai ser o quê? Deixa eu pôr aqui, ó. Vai, avança. 2040 vai ser o A61. Então, você pode pôr aqui, ó, o A61 é igual ao quê? É igual a 1 mais 60 vezes a razão. O A61 é igual a 1, que vale 137, mais 60 vezes a razão, que é 5, que vai nos dar 300. Ou seja, o A61, que é o ano de 2040, tá ok? O A61, que é o ano 2040, é igual ao quê? É igual a 437 médicos. Alternativa correta, letra o quê? Letra C. Estamos trabalhando essa ideia com o pensamento de quê? Com o pensamento de uma PA. Nota, crescimento linear é um crescimento de primeiro grau. E aí você vai me dizer, tá, professor, então dava para ter pensado nisso. Pela progressão aritmética, eu cheguei na resposta num tempo bem rápido, inclusive, dava. Ou você pode pegar e fazer o seguinte. Quando a gente pensa em uma função de primeiro grau, eu vou limpar aqui, tá? Quando a gente pensa em uma função de primeiro grau qualquer, ela vai ser escrita, nós já sabemos a resposta, mas uma função de primeiro grau vai ser escrita assim, ó. F de x ou y é igual a que multiplica x mais b. O enunciado está nos dizendo que no primeiro ano dessa história, nós temos 137 médicos. E está nos dizendo que, você consegue perceber isso, eu teria que fazer isso tudo que a gente fez aqui, ó. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 25, 50, 75 médicos. O que a gente vai perceber ao longo desse processo é que o crescimento anual é igual a 5 médicos a cada ano. Eu começo com um valor base de 137, então você pode me dizer o seguinte, olha, o valor de base, o valor inicial dessa história é o valor B, e esse B vai valer quanto? 137. E o A, pessoal, lá em funções de primeiro grau, ele é chamado de fator de crescimento. Eu vou deixar link para progressão aritmética e vou deixar link para função de primeiro grau aqui na descrição do vídeo. E o que vai acontecer? O A é um fator de crescimento. E o fator de crescimento, nesse caso, é de 5 médicos ao ano. Em outras palavras, você pode me dizer que a função que representa o crescimento linear do número de médicos é 5 vezes o x, mais o que, pessoal? Mais o b, que é o valor inicial, que é 137. Aí, dá uma olhada comigo. Quando eu penso na função, você pode me dizer que esse 1980 é o instante zero. Tá, ok? Não teve crescimento ainda. F de zero vai nos dar 137. Por isso que eu sabia que o B era 137. Agora, 60 anos depois, eu vou calcular o F de 60, que é igual a 5 vezes 60, mais 137. Então, o F de 60 é 300 mais 137, 437. Isso equivale à previsão do ano 2040. Dá para fazer por PA e também dá para fazer por o quê? Também dá para fazer por funções. É um tema simples, mas que exige aí cuidados, né? E as pessoas às vezes batem o olho aqui, ó, e olham e dizem, ah, a gente tem aí uma PA de razão 25, e aí tá aumentando de 5 em 5, e aí o cara não percebe que não tá aumentando de 5 em 5, né? Primeiro aumenta 5, depois aumenta 10, depois aumenta 15. Muito cuidado com a interpretação, com o passo a passo do que a gente tem aqui, legal? Detalhe, você gostou dessa questão? Gostou desse vídeo? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa aquele like simpático, né? Isso ajuda bastante. Nos encontramos na próxima. Até mais, tchau, tchau!